Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons. Livro 1. Autora Julia Quinn. O Duque e eu. Capítulo 10. Muitas mulheres já foram arruinadas por um único beijo. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 14 de maio de 1813. Simon não tinha certeza do momento em que soube que iria beijá-la. Provavelmente foi algo que ele nunca soube, mas apenas sentiu. Até aquele último minuto, havia conseguido convencer a si mesmo de que a estava levando para trás da cerca-viva a fim de repreendê-la, censurá-la pelo comportamento descuidado que colocaria os dois em apuros. Mas então, algo aconteceu. Ou talvez tivesse acontecendo o tempo todo e ele simplesmente tivesse tentado ao máximo não perceber. O olhar dela mudou. Quase cintilou, e ela abriu a boca. Muito pouco, o suficiente apenas para respirar, mas foi o bastante para que Simon não conseguisse desviar os olhos dela. A mão dele subiu pelo braço de Daphne por cima do cetim claro da luva, passando pela pele nua e finalmente além da frágil seda da manga de seu vestido. Seguiu até as costas dela, puxando-a para si, para mais perto, diminuindo a distância entre os dois. Ele a queria mais próxima, queria em volta e em cima e embaixo dele. Desejava com toda a intensidade que isso o assustava. Simon encaixou o seu corpo no dela, passando os braços ao seu redor. Ele podia sentir todo o corpo dela, cada centímetro. Ela era bem mais baixa que ele, de modo que seus seios se moldaram abaixo das costelas dele e a coxa de Simon encostou. Ele estremeceu de desejo. Sua coxa avançou entre as pernas de Daphne e ele sentiu, nos músculos firmes, o calor que emanava da pele dela. Simon gemeu, um som primitivo, que era um misto de necessidade e frustração. Ele não poderia tê-la naquela noite. Nunca poderia tê-la. E precisava fazer aquele toque durar uma vida inteira. A seda do vestido dela era macia e delicada ao toque dos dedos dele, e à medida que Simon passava as mãos pelas costas de Daphne, podia sentir cada curva elegante de seu corpo. E então, de alguma maneira, até o dia de sua morte, ele nunca saberia como conseguira. Ele se afastou dela, apenas 1 centímetro, mas foi o suficiente para que o ar frio da noite passasse por entre os corpos. Não! Protestou ela. E ele se perguntou se Daphne tinha alguma ideia do convite que fizera com essa simples palavra. As mãos dele envolveram o rosto dela, segurando firme. Estava escuro demais para ver as nuances daquele rosto inesquecível, mas Simon sabia que os lábios eram suaves e rosados, como um toque de pêssego nos cantos. Sabia que os olhos tinham vários tons de castanhos, com aquele único e encantador círculo verde desafiando-o a chegar mais perto para tentar ver se ele era mesmo real ou se era obra de sua imaginação. Mas o resto, a sensação, o gosto dela, podia apenas imaginar. E por tudo mais sagrado, como ele imaginava. Apesar de seu comportamento irrepreensível e de todas as promessas feitas a Anthony, ele ardia de desejo por ela. Quando a via do outro lado do salão lotado, sentia a pele queimar. Quando a via em seus sonhos, ficava em chamas. Agora que tinha em seus braços, com a respiração rápida e ofegante, com os olhos vidrados e uma necessidade que ela não tinha como compreender, ele achava que poderia explodir. Assim,
Beijá-la se tornou uma questão de autopreservação. Era simples. Se não fizesse isso, se não a possuísse, ele morreria. Parecia melodramático, mas naquele instante ele poderia jurar que era verdade. O desejo que se enroscava em suas entranhas acabaria fazendo-o sucumbir. Era dessa forma, sôfrega, que ele a desejava. Quando seus lábios finalmente cobriram os dela, ele não foi gentil, não agiu com violência, mas a sua pulsação estava irregular demais, urgente demais. Seu beijo foi o de um amante ávido, não de um pretendente delicado. Ele a teria forçado a entreabrir os lábios, mas Daphne também estava dominada pela paixão, e quando a língua de Simon tentou abrir caminho, não encontrou resistência. Ah, Daphne! Gemeu ele, com as mãos avançando pela curva suave das nádegas dela, puxando-a mais para perto, querendo que ela sentisse o latejar de desejo. Eu nunca pensei, nunca imaginei. Mas era mentira. Ele havia imaginado, em detalhes vívidos, mas não era nada perto da realidade. Cada toque, cada momento fazia com que ele a quisesse ainda mais, e conforme os segundos passavam, Simon sentia o corpo brigando com a mente pelo controle de seus atos. Não importava mais o que estava certo, o que era adequado. Tudo o que importava é que ele e ela estavam ali, e ela estava em seus braços. E que também o queria. Suas mãos a agarravam e sua boca era insaciável. A luva enluvada de Daphne percorreu de forma hesitante suas costas e repousou suavemente em sua nuca. Simon sentiu a pele formigar quando ela o tocou. E não parou por aí. Os lábios dele se afastaram dos dela e desceram por seu pescoço, até a cavidade logo acima da clavícula. Ela gemia a cada toque, o que acendia ainda mais a paixão dele. Com as mãos trêmulas, ele tocou o decote delicado do vestido dela. Sabia que não precisava de mais do que um leve puxão para fazer com que a seda suave descesse até a elevação dos seios dela. Era uma imagem que não tinha o direito de ver, um beijo que não merecia dar. Mas ele não conseguia se conter. Deu a Daphne a oportunidade de fazê-lo parar. Seus movimentos eram uma lentidão agonizante. E ele parou por um segundo antes de tirar a roupa dela, para lhe dar uma última chance de dizer não. Mas em vez de demonstrar o assombro de uma virgem, ela arqueou as costas e soltou um suspiro suave, absolutamente excitante. Simon estava arruinado. Ele deixou o tecido do vestido cair num momento de desejo atordoante, apenas olhou para ela. E então, enquanto sua boca descia em direção à dela, para tomá-la, ele ouviu: "Seu canalha!" Quando reconheceu aquela voz, Daphne gritou e deu um salto para trás. "Ai, meu Deus!" arquejou ela. "Anthony!" O irmão dela se encontrava a apenas 3 metros e se aproximando rapidamente. Estava com a testa franzida, uma expressão de fúria absoluta, e ao se jogar sobre Simon, soltou um grito primitivo, diferente de tudo que Daphne já ouvira na vida. Mal parecia humano. Ela quase não teve tempo de se cobrir antes que o corpo de Anthony se chocasse contra o de Simon, com tanta força que ela também foi derrubada no chão, pelo braço descontrolado de um deles. "Vou matar você, seu maldito!" O xingamento colérico de Anthony perdeu-se quando Simon o girou, tirando-lhe o fôlego. "Anthony, não! Parem!" gritou Daphne, ainda segurando o corpete do vestido, apesar de já o ter puxado para cima e não haver mais risco de ele cair. Porém, Anthony estava possuído. Ele esmurrou Simon com raiva, transparecendo no rosto, nos punhos, nos grunhidos furiosos que saíam de sua boca. Enquanto a Simon, ele estava apenas se defendendo. Daphne, que assistia a cena imóvel, sentia-se uma idiota indefesa e, de repente,
Seu corpo estava tremendo. Deu-se conta de que precisava intervir. Caso contrário, seu irmão mataria Simon ali mesmo, no jardim de Lady Trollbard. Abaixou-se para tentar afastar Anthony do homem que amava, mas nesse instante os dois rolaram pelo chão e acabaram atingindo-a violentamente, fazendo-a se estatelar na cerca viva. Ai! Berrou ela, sentindo dores em mais partes do corpo do que imaginara possível. Seu grito deve ter soado mais sofrido do que ela pensava, porque os dois homens ficaram imóveis no mesmo instante. Oh, meu Deus! Simon, que estava em cima de Anthony quando Daphne caiu, correu para ajudá-la. Daphne, você está bem? Ela apenas gemeu, tentando não se mexer. Os espinhos cortavam sua pele e cada movimento que fazia apenas aumentava os arranhões. Acho que ela está ferida, disse Simon a Anthony, com a voz cheia de preocupação. Precisamos levantá-la de uma vez só. Se não é provável que ela fique ainda mais emaranhada. Anthony assentiu de modo sucinto e distante, superando por um momento a fúria contra Simon. Daphne estava sofrendo isso. Era muito mais urgente do que tudo. Tente ficar parada, Daphne, sussurrou Simon, tentando tranquilizá-la. Vou passar os braços ao seu redor. Então vou levantá-la e tirá-la daí, entendeu? Ela balançou a cabeça. Você vai se arranhar todo. Minhas mangas são compridas, não se preocupe. Deixe que eu faço isso, interrompeu Anthony. Mas Simon ignorou. Enquanto ele ficou parado com um ar indefeso, Simon enfiou-se nos arbustos, enroscado de cerca viva, e empurrou devagar as mãos enluvadas em meio à planta, tentando enfiar os braços cobertos pelo casaco entre os galhos espinhosos e o corpo de Daphne. Quando chegou às margens do vestido, as mangas do vestido, no entanto, teve de parar para soltar os espinhos afiados da roupa dela. Vários deles haviam atravessado o tecido e estavam ferindo a pele de Daphne. Não vou conseguir libertá-la sem rasgar seu vestido. Ela assentiu num movimento tenso. Não tem importância, arquejou ela. Já está rasgado. Mas, embora tivesse tentado baixar aquele mesmo vestido até a cintura de Daphne, havia poucos minutos, Simon ainda se sentia desconfortável para dizer que o tecido provavelmente cairia do corpo dela, depois que os galhos terminassem de rasgar a seda. Então virou-se para Anthony e disse: Ela vai precisar do seu casaco. O rapaz já o estava tirando. Simon virou-se novamente para Daphne e a encarou. Está pronta? Perguntou baixinho. Ela assentiu. Talvez fosse a imaginação de Simon, mas ele teve a impressão de que ela parecia um pouco mais calma agora que estava olhando para o rosto dele. Depois de se certificar de que não havia mais galhos presos à roupa de Daphne, ele enfim enfiou os braços ainda mais fundo nos arbustos e ao redor do corpo dela, até conseguir prender uma mão à outra atrás de suas costas. Quando eu chegar no 3, murmurou ele. Ela assentiu novamente. 1, 2... Então ele a puxou para cima e para fora da cerca-viva, e os dois caíram com a força do impulso. Você disse... Quando eu chegar no 3, berrou Daphne. Eu menti. Não queria que você ficasse tensa. Daphne poderia continuar discutindo, mas nesse instante ela se deu conta de que estava com o vestido em farrapos e soltou o grito enquanto tentava se cobrir com os braços. Pegue, disse Anthony, jogando o casaco para ela. Ela aceitou com gratidão e se enrolou no belo traje do irmão,
ficava perfeito em Anthony, mas tão largo nela que quase era facilmente possível se enrolar nele. Você está bem? Perguntou ele com a voz áspera. Ela fez que sim com a cabeça. Ótimo. Em seguida, Anthony se virou para Simon. Obrigado por tirá-la dali. Simon não disse nada, mas assentiu. Anthony olhou de novo para Daphne. Tem certeza de que está bem? Está ardendo um pouco, admitiu ela. E com certeza vou ter que passar alguma pomada quando chegar em casa, mas nada que eu não possa suportar. Ótimo, repetiu ele. Então fechou o punho e deu um soco em Simon, que estava desatento e foi derrubado no chão. Isto, cuspiu Anthony, é por desonrar minha irmã. Anthony! Gritou Daphne. Pare com essa bobagem imediatamente, ele não me desonrou. Ele deu meia volta e a fuzilou com um olhar furioso. Eu vi os seus... Daphne sentiu o estômago revirar por um instante. Temeu que tivesse mesmo que se explicar. Por Deus, Anthony tinha visto os seus seios. O irmão dela. Não era natural. Ponha-se de pé, grunhiu Anthony, para que eu possa bater em você de novo. Você está louco? Berrou Daphne, pulando entre eles, e Simon, que ainda estava no chão, com a mão no olho ferido. Anthony, eu juro que se bater nele de novo, eu nunca vou perdoá-lo. Ele a empurrou para o lado e de uma forma nada gentil. O próximo soco, cuspiu ele, será por ter traído a nossa amizade. Lentamente, e para o horror de Daphne, Simon se levantou. Não protestou. Não! Gritou ela, voltando a se colocar entre eles. Saia da frente, Daphne, disse Simon baixinho. Isto é entre nós dois. Não, não é não. Caso ninguém se lembre, fui eu que... Ela parou no meio da frase. Não fazia sentido falar nada. Eles não estavam ouvindo. Saia da frente, Daphne, exigiu Anthony com a voz assustadoramente fria, olhando diretamente nos olhos de Simon. Isso é ridículo! Não podemos conversar como adultos? Ela ficou alternando o olhar entre os dois homens. Pelo amor de Deus! Simon! Veja como está seu olho! Ela correu e pôs a mão sobre o olho dele, que já estava fechando de inchaço. O duque continuou impassível, sem se mexer um músculo sequer, sobre o toque preocupado de Daphne. Os dedos dela passaram sobre a pele inchada com suavidade, de um modo estranhamente reconfortante. Ela ainda queria muito, embora esse momento não fosse por desejo, era muito bom tê-la a seu lado, honrada e pura. E apesar disso, ele estava prestes a fazer a coisa mais desonrada da sua vida. Quando Anthony parasse de agredi-lo e saciasse sua fúria e finalmente exigisse que ele se casasse com sua irmã, Simon iria responder não. Saia da frente, Daphne, disse ele, com a voz soando estranha aos próprios ouvidos. Não, eu... Saia! Rugiu ele. Ela deu um salto para o lado, ficando de costas para a mesma cerca viva na qual caíra, olhando horrorizada para os dois. Simon assentiu com irritação para Anthony. Vamos lá, me bata. Ele percebeu perplexo o pedido. Vamos lá, repetiu Simon. Termine logo com isso. O punho de Anthony se abriu. Sem se mexer 1 milímetro, ele virou os olhos para Daphne. Eu não posso, murmurou. Não com ele aí parado, pedindo por isso. Simon deu um passo à frente, aproximando o rosto de modo provocador. Bata agora, me faça pagar. Você vai pagar, no altar, respondeu Anthony.
Daphne soltou um arquejo, atraindo a atenção de Simon, porque ela estava surpresa. Ela certamente compreendia as consequências, se não dos seus atos, da estupidez de serem flagrados. Eu não vou obrigá-lo a fazer isso, afirmou ela. Mas eu vou, decretou Anthony. Simon balançou a cabeça. Até amanhã eu terei saído do país. Você vai embora? Perguntou Daphne. O som magoado da voz dela cravou uma faca de culpa no coração de Simon. Se eu ficar, você sempre será marcada pela minha presença. O melhor a fazer é partir. O lábio inferior dela tremia, e isso o deixou arrasado. Uma única palavra saiu da boca de Daphne. Foi o nome dele, cheio de um desejo que o deixou completamente arrasado. Simon levou um instante para conseguir dizer: Eu não posso me casar com você, Daphne. Não pode ou não quer? Questionou Anthony. Os dois. Anthony bateu nele de novo. Simon caiu no chão, impressionado com a força da pancada em que levou no queixo. Mas ele merecia cada golpe, cada pontada de dor. Não queria olhar para Daphne, não queria ter de encará-la, mas ela se ajoelhou a seu lado e passou a mão suavemente por trás dos ombros dele para ajudá-lo a se levantar. Eu sinto muito, Daphne. Desculpou-se ele, obrigando-se a olhar para o rosto dela. Sentiu-se estranho e tonto. E seu olho inchado não o deixava enxergar direito, mas ela estava ajudando mesmo, depois que ele a rejeitara. Então, lhe devia ao menos isso. Muito mesmo. Sinto muito. Poupe suas palavras patéticas, vociferou Anthony. Vejo você ao amanhecer. Não! Gritou Daphne. Simon olhou para Anthony e assentiu de maneira quase imperceptível. Então se virou mais uma vez para Daphne e murmurou: Se pudesse ser alguém, Daphne, seria você. Eu juro. Do que você está falando? Indagou ela com a perplexidade, transformando seus olhos escuros em órbitas frenéticas. O que quer dizer? Simon se limitou a fechar os olhos e suspirar. No dia seguinte, àquela mesma hora, ele estaria morto, porque certamente não iria levantar uma pistola contra Anthony, e duvidava que estivesse calmo bastante para atirar para cima. Ainda assim, de uma forma bizarra e patética, ele conseguira o que sempre desejara na vida. Teria sua vingança final contra o pai. Estranho, mas não era dessa forma que ele achava que fosse terminar. Sempre pensara que, bem, ele não sabia bem o que pensara. A maioria dos homens evita tentar prever a própria morte, mas não era daquela maneira que ele tinha imaginado que seria. Não com os olhos do melhor amigo ardendo de ódio, não num campo deserto ao amanhecer, não com desonra. Mas as mãos de Daphne, que o estavam acariciando tão gentilmente, apertaram seus ombros e o sacudiram. O movimento forçou seu olhar e seu olho se abriu, e ele viu que o rosto dela estava muito perto do dele, com uma expressão furiosa. — Qual é o seu problema? Perguntou ela. Ele nunca tinha visto Daphne daquele jeito, com os olhos chispados de raiva, angústia e até um pouco de desespero. Ele vai matar você! Vai encontrar com você em algum campo deserto e matar você com um tiro. E você age como se quisesse isso. Eu não quero morrer, disse ele, com a mente e o corpo tão cansados que sequer se importava de estar gaguejando. Mas eu não posso me casar com você. Ela o soltou e se afastou. A expressão de dor e rejeição em seus olhos era quase impossível de suportar. Daphne parecia desamparada, enrolada ao casaco enorme do irmão,
e com pedaços de galhos e folhas ainda presos nos cabelos. Quando abriu a boca para falar, parecia que as palavras estavam sendo arrancadas de sua alma. Eu sempre soube que não era o tipo de mulher com quem os homens sonhavam, mas nunca imaginei que alguém fosse preferir morrer a se casar comigo. Não! Gritou Simon, esforçando-se para se levantar, apesar das dores que tomavam conta de seu corpo. Daphne, não é isso. Você já disse o bastante, decretou Simon, numa voz seca. Entre os dois. Pôs as mãos no ombro da irmã e a tirou de perto do homem que havia partido seu coração e possivelmente destruído sua reputação para sempre. Só mais uma coisa, pediu Simon, detestando a expressão patética de súplica que sabia que estava em seus olhos. Mas precisava falar com Daphne. Tinha que garantir a ela que compreendesse, porém Anthony fez que não com a cabeça. Espere! Simon puxou a manga da camisa daquele homem que um dia já fora seu melhor amigo. Não posso consertar isso. Eu fiz... Ele soltou um suspiro irregular, tentando organizar os pensamentos. Eu fiz uma promessa, Anthony. Não posso me casar com ela. Não posso corrigir isso, mas posso dizer a ela. Dizer o quê? Perguntou Anthony, absolutamente desprovido de emoção. Simon soltou a blusa dele e passou a mão pelos cabelos. Ele nunca poderia contar a Daphne. Ela não compreenderia, ou pior, compreenderia, e então tudo o que sentiria por ele seria piedade. Finalmente, sabendo que Anthony estava olhando para ele, com ar impaciente disse: talvez eu possa melhorar a situação, ao menos um pouco. Anthony não se moveu 1 centímetro sequer. Por favor. Simon se perguntou se já havia pronunciado essas palavras com tanta intensidade. Anthony continuou parado por vários segundos, então deu um passo para o lado. Obrigado, disse Simon num tom de voz solene antes de se voltar para Daphne. Ele pensou que talvez se recusasse a olhar para ele, insultando-o com seu desdém, mas em vez disso, Daphne ergueu a cabeça com os olhos desafiadores e ousados. Nunca a admirou tanto. Daphne, começou ele, ainda sem ter certeza do que dizer, mas esperando que suas palavras, de alguma forma, saíssem corretas. E de só uma vez. Não é você. Se pudesse ser alguém, seria você. Mas casar comigo a destruiria. Jamais poderia lhe dar o que você quer. Você morreria um pouco a cada dia, e isso me mataria. Você nunca poderia me magoar, murmurou ela. Ele balançou a cabeça. Você precisa confiar em mim. O olhar dela se tornou doce e sincero quando ela sussurrou. Eu confio, mas me pergunto se você confia em mim. As palavras dela foram como um soco no estômago, e Simon se sentiu impotente, vazio, e quando afirmou, por favor, Simon, saiba que eu nunca mesmo quis magoar você. Daphne permaneceu imóvel, tanto tempo que ele se perguntou se ela havia parado de respirar. Mas então, sem sequer olhar para o irmão, ela pediu. Quero ir para casa. Anthony passou os braços ao redor dela e a virou para si, como se pudesse protegê-la simplesmente ao impedi-la de ver Simon. Eu levo você, disse ele em um tom tranquilizador. Vou colocá-la na cama e lhe dar um pouco de cunhaque. Não quero beber nada, retrucou ela enfaticamente. Quero pensar. Simon achou que Anthony ficou um pouco perplexo com a afirmação dela. Mas justiça seja feita, tudo o que fez
foi dar um aperto suave no braço da irmã e dizer: "Tudo bem, então." Simon ficou ali, parado, espancado e ensanguentado, até os dois desaparecerem na noite. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.